Fala aí, meus queridos, e aí, como vocês estão? Tudo tranquilo? Aqui é o Rafael trazendo mais um vídeo para vocês sobre o mercado de escanteio. E para o dia 19 eu trago aí esses 5 jogos que eu vou fazer uma cobertura. Alguns vão ter apostas pré-live e outras vão ter ao vivo. E até o momento que eu gravo esse vídeo, no dia 18, no feriado, tivemos um green aí na nossa duplinha de escanteio. E sempre que eu vejo uma boa oportunidade, eu sempre mando lá no meu Insta. Então, se você tiver o interesse de verificar como funciona esses bilhetes, faz o acesso aí na descrição do vídeo, que eu sempre que der, né, não vou forçar a aposta, sempre que tiver uma duplinha aí tranquila de bater, eu mando lá no meu Insta. E se você quiser acompanhar os momentos que eu entro no mercado, faz o acesso também lá no meu Telegram, que é tudo free, tanto o Insta, tanto o Telegram, beleza? Para o dia 19, eu vou trazer esses jogos aí que vocês estão vendo e eu vou começar a trabalhar na La Liga. E a última vai ser o Campeonato Brasileiro, que é o jogo do Corinthians Sport. Então fica comigo aí que eu vou explicar para vocês o que eu vou fazer e o que eu fiz em cada aposta. Até porque as apostas mexem com dinheiro e ninguém aqui capina dinheiro. Não vamos dar o nosso dinheiro suado para casa de aposta. Então vamos estudar, vamos analisar, vamos filtrar os melhores jogos. E esse dia de sábado eu tive que tirar leite de pedra. Foi bem difícil fazer aí as análises e verificar as melhores oportunidades. Então vamos lá para o vídeo, eu vou explicar para vocês e fica comigo aí. Se quiser fazer alguma sugestão, crítica, elogio, fica à vontade aí no meu vídeo. Vamos lá para o vídeo então. Olha, começando aí no jogo do Raio Vallecano versus o Valência, o que vai acontecer aí nessa aposta nesse jogo? Vai começar às 9 da manhã. O Raio Vallecano ele precisa muito da vitória para encostar aí no grupo da participação das ligas europeias. Devido às suas duas últimas derrotas seguidas, ele vai muito para cima do Valência, que está com uma moral devido ao último resultado positivo em cima do Real Madrid e do Sevilha. Quem viu aí esse jogo aí do Real Madrid versus o Valência foi duro, hein? Em todos os confrontos diretos, preste atenção, entre a equipe do Raio Vallecano e a equipe do Valência, o Raio Vallecano marcou os 5 primeiros escanteios da partida, beleza? A média de escanteios cobrados do Raio é 5 no jogo todo e 2,5 no primeiro tempo. Já o Valência ele tem uma média de escanteios concedidos de 5,8 e 3,1 no HT. É relativamente alta aí para a La Liga, uma equipe que concede tantos escanteios assim no primeiro tempo. Isso acontece devido ao quê? Ao Valência dar espaço para as equipes, para os adversários, quando ele sai na frente do resultado. Isso aconteceu no jogo do Real Madrid. Claro que é o Real Madrid naturalmente vai para cima, só que com outras equipes que o Valência abriu o placar, ele também ficou furando a bola e deu espaço para as outras equipes fazer os escanteios. Então, entendendo aqui todas as estatísticas, tudo que eu fiz aqui nos meus estudos, o Valência ele tem mais chance de abrir o placar. Então, esse método aqui, essa mecânica, nós vamos nos adiantar no mercado, beleza? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Raio Vallecano, primeiro a marcar 5 escanteios, beleza? Pagando 1,80. Eu já vou me adiantar, até porque se o Valência abrir o placar, essa odd ela vai despencar lá para 1,40, 1,33. Então eu estou me adiantando. E claro que tem o risco. Qual é o risco? É o Raio Vallecano abrir o placar, não marcar os escanteios, mas isso aconteceu uma vez em 9 jogos e a única vez aconteceu contra o Bilbao, que é uma equipe muito forte. O Raio Vallecano ele está a 6 jogos sem marcar no primeiro tempo, então considera aqui o risco médio, porque o Vallecano nos últimos jogos que ele teve em casa, ele parou em 4 escanteios, então eu considero aí esse risco médio. Eu estou confiante que o Vallecano vai fazer pelo menos aí 5 escanteios, porque ele está querendo lutar para participar aí das ligas europeias, pelo menos beliscar uma Conference League aí. Valeu? Então é essa aposta aqui que eu já fiz e fica atento aí. Se você acha que vale a pena ou não entrar, se você quiser esperar o ao vivo para pegar a oportunidade, é a seu critério, mas eu já entrei, valeu?
Indo para as 10h30 da manhã, eu vou fazer uma aposta aí no Leipzig versus o Holstein Kiel. O Kiel, né, eu vou falar primeiro aí do Leipzig. Eu gosto muito de fazer apostas no time do Leipzig. É um time que me dá pouco head também, me dá mais green do que head. O Leipzig, ele está aí no G4 para se classificar para a Liga dos Campeões e vem de 2 vitórias consecutivas, uma em casa e uma fora. Ele precisa muito da vitória para se firmar no G4, pois o Mainz, que é um time bem enjoado aí da Bundesliga, está na cola e ele vai jogar em casa. O Mainz vai jogar em casa. E essa rodada é crucial para o Leipzig, então ele só tem que vencer, principalmente o Kiel. A média de escanteios aí do Leipzig é de 6,2 escanteios e no HT é 2,2, é relativamente baixo, pois o Leipzig ele começa a esquentar o jogo aí dos 20 aos 30 minutos do primeiro tempo. E é por isso que o Race 5 vai valorizar, eu já estou adiantando aqui, que é o Race 5 que a gente vai pegar aí no Leipzig. O Kiel, né, ele é o lanterninha aí da competição com apenas 18 pontos, lá embaixo afundado na tabela, 12 pontos aí para sair da zona do rebaixamento, muito provavelmente vai ser rebaixado, e quando ele perde o primeiro tempo, ele nunca consegue reagir nos escanteios, e quando ele ganha o primeiro tempo, ele normalmente toma um empate e concede muitos escanteios. Então o Holstein Kiel aí não assusta em nada a nossa aposta. O que vai acontecer aqui, ó, Leipzig Race 5 ao vivo, tá pagando 1,36, mas quem me acompanha aí no YouTube e no Telegram sabe que as ODDs elas dão uma valorizada e a gente consegue pegar odds que no pré-live não estão com valor e ao vivo elas se valorizam. Mesmo o Leipzig abrindo o placar, eu vou pegar o Leipzig Race 5, porque o Leipzig ele vai afundar nesse jogo Kiel. Qual é o risco aqui dessa aposta? Não pegar uma boa ODD, simplesmente. Beleza? Esse é o único risco aqui. Que o Leipzig fizer essa odd não valorizar. E eu considero aqui essa a melhor aposta do dia. Show? É essa aqui, Leipzig Race 5 ao vivo. No mínimo 1,72 a ODD, mesmo ele abrindo o placar. Indo para a Premier League aí às 13h30, eu também vou fazer uma aposta dependendo do contexto no jogo do Aston Villa e do Newcastle. Quem acompanha a Premier League sabe que esse jogo aqui vai pegar fogo. Até porque faltam 7 jogos para o final da Premier League. E se o Aston Villa conseguir ganhar, né, ele vai tomar a posição do City, que está no G5 momentaneamente para a Champions. Olha que jogo importante para o Aston Villa. O Newcastle, por outro lado, ele está com 5 vitórias consecutivas, está uma máquina de vitória, e a sua última derrota foi para o Liverpool, então é totalmente compreensível essa derrota do Newcastle. Nos últimos 5 confrontos diretos, não teve um jogo sequer com menos de 8 escanteios. Então, independentemente se o Aston Villa jogou fora, se o Aston Villa jogou em casa, todos os jogos dessas equipes terminaram com no mínimo 8 escanteios. Então, os times aí eles estão buscando muito resultado e sempre marcando escanteios, mesmo quando ganha ou perde o primeiro tempo, ainda mais com uma necessidade de vitória. Lembra que eu falo em todo o vídeo? Mesmo no mercado de escanteios, as equipes precisam estar motivadas para ganhar o jogo. E, Rafael, qual vai ser a aposta que você vai fazer aí? Não é segredo, é o mais 8 asiático ao vivo, que é uma linha de segurança. Por que, Rafael, você utiliza sempre o mais 8? Porque é uma linha de segurança. O nosso dinheiro a gente não vai dar fácil para a casa de aposta. A gente tem que pegar o dinheiro da casa de aposta ou eles têm que devolver o nosso dinheiro na linha de reembolso, beleza? Então, o que a gente puder fazer para pegar o reembolso, a gente vai pegar. E qual é o risco dessa aposta? Não conseguir pegar uma linha de segurança com uma boa ODD, então eu considero aqui o risco baixo. Então, quando esse jogo começar, tá vendo aqui o total de escanteio asiático, se ele começar muito forte, com muita pressão, eu vou chorar aí o mais 9, mas se começar fraquinho, sem pressão, eu vou pegar aí o mais 8 e vou compartilhar o link no momento que eu entrar no mercado lá no Telegram, beleza? Indo para as 14 horas, eu vou fazer uma aposta aí no jogo da Romênia
no Rapid de Bucareste contra Rapid de Bucareste versus o Universitatea Cluj. Quem me acompanha aí nos primórdios no canal já viu fazendo apostas aí na Romênia e nunca teve um head nesse campeonato aqui, pelo menos no canal. Claro que eu já tive head, é normal ter o head, mas no canal ainda não teve head nessa liga, valeu? Esse jogo ele vai começar às 14 horas e o Rapid, ele igualmente ao Cluj, eles não estão na zona de classificação de nenhuma liga europeia. Eles estão aí basicamente na mesma posição da tabela. O Rapid ele possui uma média de 6,3 escanteios marcados em casa e eu considero alta para uma liga do porte da Romênia. Mesmo quando ele ganha o primeiro tempo, ele continua marcando escanteio, exceto no confronto direto contra o Universitatea. Então isso aí é um alerta. Já o Universitatea Cluj, toda vez que ele perde o primeiro tempo, ele vai para cima marcando escanteios. E dos últimos 10 jogos, em 4 vezes que isso aconteceu, ele fez 5 ou mais escanteios. E a sua média aí é de 5,8 escanteios. A média total das equipes chega a 12,1 escanteios. Olha que média interessante das equipes. O que eu vou fazer aqui nesse jogo? Eu tenho 2 apostas aqui. A primeira aposta é se o Rapid de Bucareste sair atrás do resultado, eu vou entrar aqui no Race 7, aqui ó, Rapid de Bucareste, Race 7, mas é só se ele sair atrás do resultado. Tá vendo aqui ó, que a casa de aposta Bet365 tá entendendo que ele é o favorito, mas se ele sair atrás e o mais 8 asiático, aqui ó, já tá no 9, mais 8 asiático, aqui vou esperar essa linha abaixar, tá 9, quando o jogo começar vai descer para 8,5 e depois para 8 escanteios asiáticos. Tá vendo aqui, já tá 2, daqui a pouco já desce para 8,5, não tem estresse, não tem pressa para poder fazer essa aposta, beleza? Qual é o risco? É se o Universitatea ganhar o primeiro tempo, pois quando ele ganha, o Universitatea só, ele não dá espaço para o adversário atacar e fazer escanteio. Mas quando isso aconteceu contra o Rapid ele fez 6 escanteios. Então o Rapid ele é a exceção contra o Universitatea. O Universitatea, toda vez quando ele ganhou o primeiro tempo contra outras equipes, as outras equipes não conseguiram marcar escanteio, mas o Rapid ele fez. Então considera aqui o risco médio, valeu? Mas sempre atento aí às oportunidades no ao vivo. E o último jogo que eu vou fazer uma cobertura vai ser o do Corinthians versus o Sport. Um amigo aí, né, uma vez aí comentou aí no meu vídeo falando que o Sport ia fazer o Race 5, bateu logo no primeiro tempo, o Sport também fez o Race 7 e, se eu não me engano, fez o Race 9. Então parabéns aí pro amigo que fez a análise, viu? Tô gostando de ver. O que vai acontecer aqui nesse jogo? O Corinthians, ele perdeu, quem acompanha aí, quem tem acompanhado o brasileiro, o Corinthians perdeu o jogo contra o Fluminense. Eu vi esse jogo, o Corinthians ele ficou atordoado quando tomou o segundo gol, ficou perdido. O Fluminense foi o responsável aí dos escanteios no final da partida, junto lá com o John Arias. E o Corinthians ele se mostra promissor aí nos escanteios. Ele só não fez escanteios no final do jogo porque o Fluminense fez 2-0. Então foi um banho de água fria, foi o segundo gol para matar o jogo. Beleza? Então a gente tem que entender sempre essa mecânica aí do futebol. Por que o Corinthians não fez escanteios no final da partida? Que estava perdendo de 2-0. Se fizesse um, não ia adiantar muita coisa. Não fez um gol durante o jogo todo, vai fazer um gol em 10 minutos. Então, a gente tem que entender a mecânica do futebol. Se o Fluminense provavelmente não tivesse feito o segundo gol, aí o Corinthians muito provavelmente teria feito os escanteios. Então, o que vai acontecer aqui? Nos confrontos diretos do Corinthians e do Sport, o Corinthians ele fez 4, 6 e 5 escanteios respectivamente, e o Corinthians ele possui uma média aí nos últimos 10 jogos de 5,7 escanteios. Já o Sport ele tem se mostrado também forte nos escanteios, com incríveis médias nos últimos 10 jogos de 7 escanteios.
Mesmo jogando contra o Corinthians, o Sport ele não se acanhou, ele foi para cima e fez 5, 5 e 6 escanteios respectivamente. E a média total das equipes é muito alta, é 12,7, valeu? O que vai acontecer aqui nesse jogo? Eu vou ficar atento se o Corinthians sair atrás de novo no resultado. Eu vou pegar aí o Corinthians Race 5. Aqui, ó. Já está pagando 1,57, mas é só se o Corinthians ficar atrás do resultado, até porque o Sport tem se mostrado perigoso nos escanteios. E se você quiser também pegar aí, ó, se o Sport, vou dar a dica aí, hein? Se o Sport abrir o placar já com alguns escanteios na frente do Corinthians, você pode vir aqui na Betano e pegar o Corinthians mais de 4,5 escanteios ao vivo, até porque na Bet365 não tem o mercado de escanteios total do time ao vivo. A Bet365 ela só tem o Race, já a Betano ela tem aqui, ó, esse mercado. Então você pode pegar aí o Corinthians mais de 4,5 escanteios se ele estiver atrás do resultado, beleza? Nesse contexto que eu expliquei. Tá show de bola? Conseguiram entender? Então o risco aqui é baixo. A gente só vai fazer essa aposta se o Corinthians ficar atrás do resultado. Se você tem gostado aí do meu conteúdo, compartilha com seus amigos aí, dá uma força pro amigo aqui. Lembra daquele seu amigo que fala aí de aposta, de escanteio, fala, poxa, tem um amigo lá, o legal, o Rafa Green lá, manda lá pro seu amigo que gosta de bet também. Valeu, dá uma força aí pro seu amigo aqui. Um grande abraço para todo mundo e vamos para cima. Fui!